Eu nasci assim, eu cresci assim. Já ouviu falar sobre a síndrome da Gabriela? A gente vai falar hoje aqui no Lapida Pod sobre as nossas heranças emocionais. Homem não chora, mulher tem que ficar na cozinha. Engole esse choro. Que emoção é essa? Às vezes você se irrita muito facilmente com algumas questões que para outras pessoas isso não significa nada. Ou às vezes você se emociona com alguma questão que para outros também não significa nada. E às vezes você sofre demais uma vida inteira sem saber o que está acontecendo. Isso tem um nome e tem um sobrenome. Herança emocional. Esse é o assunto que nós vamos tratar a partir de agora aqui no nosso Lapida Pod. Eu quase arrisquei cantar, viu? Eu nasci assim, eu cresci assim, mas vou poupar você disso, porque eu quero aqui convidar você para se inscrever no nosso canal, para estar ativamente participando aqui do nosso programa, desse e dos outros que nós já exibimos aqui no nosso Lapida Pod, para que você compartilhe também esse programa, porque pode ser que alguém do seu convívio enriqueça o seu repertório de vida, o seu pensamento, o seu comportamento a partir daquilo que nós vamos tratar aqui na edição de hoje do nosso Lapida Pod, que é sobre heranças emocionais. O que é isso? Como eu posso identificar? Quais são os gatilhos que podem, desenvolver ou demonstrar para nós que nós estamos agindo a partir de uma herança emocional? E para isso eu convidei uma psicóloga, uma profissional que vai nos ajudar a entender. O nome dela é Daniele. O sobrenome aqui, Dani, já estou íntimo, como a Jéssica disse. Daniele Tosolino Marigo. Isso. Daniele Tosolino Marigo. Isso. É quase um trava-língua, mas vai, fácil. É um trava-língua italiano, né? Seja muito bem-vindo. Eu fiquei muito feliz de você ter conseguido vir participar do nosso programa para falar sobre um tema que é tão importante, esse herança emocional. Seja bem-vinda. Obrigada, eu fiquei feliz pelo convite, muito obrigada. E realmente, herança emocional é algo que nós vivemos todos os dias da nossa vida e que se trabalha muito em consultório, porque dali vem as raízes de traumas, de ansiedades, medos, pânicos, depressões. A herança emocional ela pode começar com algo muito sutil, mas ela pode ter uma raiz muito profunda. Sim, normalmente a herança emocional ela tem raízes profundas, A minha abordagem é sistêmica familiar, então nós trabalhamos com sistemas. O que é o sistema familiar? É o sistema onde nós estamos embutidos, que é o sistema família, que é o nosso primeiro sistema de vida. E dali a gente parte para os outros sistemas da nossa vida, que seria o sistema escola, sistema faculdade e um sistema novo que seria de uma nova família. Então eu levo coisas, eu levo uma bagagem do meu primeiro sistema de vida para os meus seguintes sistemas. E aquilo que você disse, Homem não pode chorar, mulher fica na cozinha, Você não pode ceder, ou você tem que ceder o tempo todo. Homem pode tudo, mulher não pode nada. São raízes, que nós levamos, carregamos, como se fosse uma mala mesmo, uma bagagem que a gente vai carregando para os lugares. E é ali que estão realmente ali o motivo principal dos traumas que a gente carrega, dos bloqueios que a gente tem muitas vezes na nossa vida. Quando a gente está falando de herança emocional, a gente está falando também de traumas, então? Sim, desses conflitos? Sim, de conflitos, de traumas, assim, dentro da sistêmica familiar, eu gosto muito de usar em consultório o termo de padrão repetitivo de comportamento. É um padrão que eu repito, sem perceber, inconscientemente, mas que ele de alguma forma prejudica muito a minha vida. Sabe aquela famosa história, eu não vou ser como meu pai quando eu crescer. E aí, quando você vê, você está repetindo as mesmas coisas que o seu pai fazia. Espelho, parece que é o espelho. Você fala, meu Deus, como que eu fiz isso? Olha, eu estou falando exatamente como meu pai. Por quê? Porque são coisas enraizadas. Você cresceu ouvindo, ou vendo aqueles comportamentos, ou ouvindo aquelas frases. E é o seu normal. Eu sempre falo assim, que é a famosa zona falsa de conforto. É confortável, é familiar. É familiar. Mas não é bom. E eu acho que o grande mal está em não identificar isso. Sim. Porque você não identifica, você não nomeia. Logo, você não sabe como lidar. Sim, você disse agora, parece que é tudo normal. Eu sou tudo assim. Normal. É a síndrome da Gabriela que eu brinquei no começo do programa. A minha família é assim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E quando eu tento olhar pra mim, perceber que esses comportamentos não são bons, Seja pensamentos, seja comportamentos mesmo, eu vou ter que romper.
esse rompimento causa sofrimento. Porque não é só um rompimento comigo, é um rompimento com o meu sistema, com a minha família. E muitas vezes, quando eu tento romper, a minha própria família vai contra. Porque todo mundo fez assim. Por que você vai fazer diferente? Isso se formata até certa idade, até certa fase da vida ou não? Sim. Ou estamos vivendo, estamos adquirindo ou acumulando essa herança? Não, a gente tem fases de desenvolvimento infantil, tá? Então nós temos ali a fase de personalidade, a gente vai formar até os 3, 4 anos de idade. Então, a personalidade. Aí, por exemplo, assim, já aconteceu no meu consultório de pais chegarem com crianças pra mim com 4, 5 anos de idade e falar assim, eu não sei pra quem que ela puxou, porque ninguém na nossa casa é assim. Não é a personalidade nem da mãe e nem do pai. Aí eu pergunto, tá, mas essa criança foi criada por quem? Ah, ela foi pra escolinha desde 6 meses. Ué, então a personalidade dela é de com quem ela conviveu a maior parte do tempo de vida dela até os 3, 4 anos de idade. Que é de uma professora, muito provavelmente. Então a professora era assim. Ou o amiguinho era assim. E aí ela foi aprendendo. A gente aprende, né? A gente olha, a gente guarda mentalmente e a gente repete. E o processo de repetição é a aprendizagem. Então é correto dizer que criando uma imagem aqui de que nós nascemos sim uma folha em branco e essa folha em branco vai sendo desenhada ou rabiscada? Não totalmente em branco. Nós nascemos já com uma personalidade própria, né? Às vezes alguns são mais tranquilos, outros são mais agitados, mas a gente vai aprendendo ao longo da vida o que é correto e o que não é. Mas quando se fala de emoções ou de traumas, aí sim. Aí sim, aí nós falamos de algo que foi aprendido, né? Que a gente foi vendo tantas vezes e se repetindo tantas vezes. E a gente, de certa forma, quando a gente repete um padrão familiar, nós somos várias vezes aplaudidos pelas pessoas da nossa família. Nós somos reafirmados por elas. Então a gente vai repetindo, porque é o normal. Por exemplo, na nossa família todo mundo grita. Mas por que todo mundo tem que gritar? Não precisa, né? A gente não precisa gritar, a gente pode se comunicar de outra forma. Eu lembrei de uma coisa agora. Antes da gente iniciar aqui o programa, você falou assim, eu gesticulo muito, eu sou italiana, eu venho daí. Isso, famílias que gesticulam, né? Se você vê uma reunião familiar, por exemplo, do meu pai... E as pessoas falam alto. Fala alto, todo mundo gesticula, todo mundo... É o normal, né? Para você ter uma ideia do quanto isso é prejudicial. A minha avó paterna, ela teve uma irmã que foi internada num hospital psiquiátrico e ela morreu lá porque ela falava. A família da minha avó era muito calada. Era uma família italiana muito quieta. E essa irmã dela, ela brigava, ela gritava. E se ela batesse o dedinho assim na ponta de uma mesa, ela xingava. Então eles classificaram ela como louca e a internaram no hospício. Que loucura! Por quê? Não era o padrão da família, né? Fugiu ao padrão. Fugiu ao padrão. O padrão familiar não foi seguido. Então é alguém que não é aceito nesse sistema família. Isso acontece muito. Por isso que eu falei, quando a gente reconhece, né, que a gente tem comportamentos que são padrões repetitivos, mas que eles são tóxicos de alguma forma, eles não são bons, e eu preciso mudar, eu muitas vezes sou de alguma forma rejeitada pelo meu sistema família. Porque é diferente. Né? Se todo mundo faz assim, por que você não pode? Né? Um exemplo assim, que acontece muito hoje em dia, sobre casamentos. Né? Eu vejo muito isso no meu consultório todos os dias. O meu casamento não é legal, o meu marido é agressivo, eu já apanhei dele no passado, agora não mais. Tá, mas a primeira pergunta que eu faço, a sua mãe apanhava do seu pai? Sim. E a sua avó? Também. Então, é normal apanhar de marido, né? O marido bate. Então é normal. Aí, na cabeça dela é normal, é horrível, claro, é horrível. Sim, mas... É o que eu falei, é uma falsa zona de conforto. É uma falsa sensação de naturalidade. Faz mal, claro, mas pra mim é o normal, porque eu cresci vendo isso. Eu cresci vendo minha mãe apanhando do meu pai, mas ela nunca foi embora. Ela ficou ali. Então, e isso a gente chama de lealdade invisível. Para eu manter uma lealdade com o meu sistema familiar, eu também não vou embora. Eu fico. E obviamente que isso, então, como você disse, é inconsciente. É inconsciente, é algo inconsciente. E às vezes a pessoa vai passar uma vida. Uma vida fazendo isso. Aí quando eu rompo e eu chego e falo assim, não, eu vou me separar desse homem. Pra mim chega. Vem a minha avó, vem a minha mãe e fala, mas por que se a gente aguentou tudo e estamos ainda aqui? Mas vocês não são felizes? Nós não estamos falando de felicidade, nós estamos falando de casamento, nós estamos falando, né, de manter um compromisso, uma palavra, mesmo que isso me custe. E aí, se essa mulher
né, que vai pra terapia. Eu sempre brinco quando eu encontro algum paciente com esse tipo de situação em que ele tem que romper um padrão de comportamento, né, que ele percebe que é tóxico, que é ruim, que não é agradável. Eu falo assim, alguém tem que romper. Isso de heranças emocionais, a gente chama muito também de maldição hereditária. Porque é algo que eu vou repetindo, e aí eu passo pro meu filho, pra minha filha, sem perceber, que passa pros filhos dele, que passa pro... e vai embora. E eu sempre brinco, se você foi pra terapia, então você é o responsável por romper esse padrão. A bola tá com você. É você que vai romper o padrão. Ou seja, é você que vai acabar com a herança emocional. É você que vai acabar com a maldição hereditária. Nós temos estatísticas que falem sobre isso? Tem estatísticas, tem. É científico, né? São dados científicos, né? Que alguém precisa romper. E quando eu rompo com isso, eu tô ensinando pros meus filhos que eu não preciso ficar. Que no momento em que eu não sou tratada com respeito ou tratado com respeito, eu posso ir embora. Eu tenho todo o direito de ir embora. É o que eu sempre falo, né? Quando a gente tem relacionamentos tóxicos, abusivos, às vezes as pessoas querem manter essa relação pela família. Pelos meus filhos eu vou ficar. Se eu tenho uma filha mulher, eu estou ensinando para ela que eu posso ser desrespeitada e eu devo ficar. Eu não posso ir embora. Minha avó ficou, minha bisavó ficou, minha mãe tá ficando, então eu tenho que ficar também. Um dia, quando eu crescer, se um homem me tratar mal, eu vou ficar. E pro menino, eu estou ensinando o quê? Que ele pode abusar e destratar uma mulher, sim, e ela tem que ficar. É por isso que hoje a gente vê tanto feminicídio, né? Tantas mulheres morrendo. Porque aquele homem, ele acredita que aquela mulher tem que ficar. No momento que ela fala, não, como assim? Se a minha mãe nunca falou não. Nem a minha avó, ninguém. Você entende onde vai a herança emocional? Ela acaba criando contextos e situações extremamente agravantes para uma sociedade. Vai influenciando. Vai influenciando. Uma onda que vai influenciando, que vai passando gerações. De geração em geração. Então, eu preciso quebrar. Para você ter uma ideia, eu tenho um exemplo que eu sempre dou em consultório que me marcou bastante. Eu devia ter uns 8, 9 anos, mais ou menos. E eu voltava para casa de ônibus escolar. E tinha uma menininha que voltava comigo. Eu devia ter 8, 9 anos, ela devia ter uns 7 anos, mais ou menos. E aí, um dia ela virou pra mim e falou assim, tem um menino da sala que gosta de mim. Ele me ama. Eu falei, sério? Que legal. Por quê? Porque ele me bateu. Eu falei, mas se ele te bateu, ele não te ama, né? Porque quem ama não bate, né? Eu nunca vi meu pai batendo na minha mãe, então, tipo, não é amor. Ela virou pra mim e falou assim, claro que é. Meu pai bate na minha mãe todo dia, ele ama ela. Eu fiquei quieta, cheguei em casa e contei pra minha mãe. Minha mãe riu e falou assim, filha, mas é que ela está acostumada a isso, né? Pra ela, amor é bater. Quem bate ama. Pra você, amor não é isso. Porque você não vê isso aqui dentro de casa. Tá vendo onde vai as heranças emocionais? Pra essa menina, com 7 anos de idade, o menino bateu nela. Então ele ama ela, porque é o que ela vê dentro da casa dela. E ela vai crescer achando que amor é isso. Então, muitas vezes eu cresço achando que, né, pra me amar, a pessoa precisa ser abusiva, controladora. Né? Eu cresço com pensamentos limitantes de que eu não sou capaz, porque eu cresci ouvindo isso. Você não consegue, você não é capaz, você não pode. Nunca se falou tanto sobre expansão de consciência, sobre lei da atração, enfim, algumas teorias, algumas filosofias que falam especialmente sobre evolução moral, intelectual, espiritual, financeira, a lei da atração, como eu mencionei, e aí eu pego só esse fragmento, lei da atração, para te fazer um questionamento sobre as pessoas enriquecerem. Porque o meu pai não teve grana, o meu pai teve uma condição muito ruim, viveu na escassez, automaticamente eu não consigo quebrar esse padrão, eu vou honrar essa dificuldade toda do meu pai. Eu vou ser leal à realidade dele. Eu vou ser leal. Eu vou ter medo de ousar. Eu vou ter medo porque o meu pai nunca conseguiu. Então, provavelmente, eu também não consigo. Eu fiz essa pergunta para você, ou essa introdução para você, para fazer uma pergunta com relação... Por exemplo, nós temos... se nós pensarmos numa pizza, né? A gente tem algumas... situações ou áreas. Então, na área emocional, você tem as suas heranças. Na área financeira, você tem suas heranças. Na política, na religião. Mas a área emocional, ela molda tudo isso. Então, mas o tempo todo nós estamos sendo moldados para... Sim, pela área dar emocional. essa resposta que eu só comprei lá de trás. Sim, porque aí eu cresço ouvindo frases, né? A gente tem que entender que quando eu falo de herança emocional, eu não estou falando de uma energia ou de algo mágico.
que vai passando de geração em geração. Eu estou falando de frases, de afirmações, de conceitos individuais muito fortes, muito enraizados, como você disse lá no início, né? Que moldam a minha vida. Então eu cresci ouvindo, por exemplo, que não é legal comprar imóveis. Vamos supor um exemplo. Não é legal comprar imóvel, porque comprar imóvel é perda de tempo, é bobagem, né? É arriscado, é perigoso. Todo mundo na minha família que tentou comprar um imóvel se deu mal, perdeu dinheiro. Então eu cresço com isso enraizado em mim. A minha resistência de comprar um imóvel vai ser muito grande. Porque eu tenho medo. Porque eu ouvi a minha vida toda que não valia a pena. Eu tornei isso como uma verdade na minha vida. Então, nesse caso de escassez ou de prosperidade, é o medo. É o medo. É o medo que te bloqueia. O medo de falhar. O medo de rirem de você. O medo de tentar e não conseguir. Sabe? Uma coisa que eu hoje vejo muito, ainda mais que tem muito hoje em dia essas coisas de coach e tudo mais, as pessoas às vezes pagam fortunas pra ir. É essa coisa de que você não pode voltar atrás, você não pode fracassar. Por quê? Nós não somos seres perfeitos, nós somos seres falíveis. Somos seres que fracassam. E o fracasso é importante, porque ele me faz repensar sobre mim, repensar sobre o caminho que eu tomei e me faz com que eu me reerga mais forte. Né? Tem um psicólogo muito famoso, eu esqueci agora o nome dele, eu tô na perimenopausa, então os nomes eles fogem. Tudo bem. É Caligari, Caligari. E ele fala uma frase que eu amo muito e eu usei ela várias vezes na minha vida para me reerguer de situações difíceis. Que é, nós construímos a nossa vida em cima de um cemitério. De tudo aquilo que deu errado. De tudo aquilo que morreu. De tudo aquilo que não foi pra frente. E é verdade. Né? Nós construímos a nossa vida baseado em fracassos. Em coisas que deram errado. Se você for olhar para grandes milionários, quantas vezes eles tentaram e fracassaram? Inúmeras. E isso tornou eles mais fortes. Isso fez com que eles olhassem para eles, né, e percebessem falhas e mudasse padrão de comportamento, heranças emocionais para que eles conseguissem chegar onde queriam. Então a herança emocional, ela é muito mais importante do que a gente imagina. Ela molda tudo. Como você disse, política é moldada por herança emocional. Finanças também. Casamentos também. Até mesmo a parte de conhecimento. Né? Se eu venho de uma família onde todo mundo busca o conhecimento, eu vou querer buscar o conhecimento. Se eu venho de uma família que não dá a menor importância para conhecimento, eu não vou querer buscar o conhecimento. Então molda muito. E tem exemplos, por exemplo, na minha casa. Tem um exemplo do meu filho, eu tenho um filho de 10 anos. E assim... Idade muito boa essa, muito né? Boa. Porque tá formando ali personalidade. Sim, e assim, e tem coisas que eu percebo nele que eu rompi comigo, né? Eu venho de um lar onde a minha mãe... Amo minha mãe, de paixão. Hoje, como psicóloga e como mãe, eu a entendo muito mais do que entendia antes. Mas a minha mãe é muito nervosa. Então, assim, eu cresci com uma mãe que gritava o tempo todo. E eu dizia pra mim mesma, no dia que eu tiver um filho, eu não vou gritar. E quando ele tinha uns 3 anos, eu percebi que eu estava fazendo o quê? Gritando. E ele gritava comigo. E aí, um dia eu fui falar com a minha terapeuta e falei assim, olha, ele tá gritando comigo. E ela falou assim, como que você fala com ele? Eu grito. Aquilo assim foi um choque pra mim. Eu falei, meu Deus, eu tô gritando com ele. É por isso que ele grita comigo. Aí eu comecei a parar de gritar com ele. E quando ele gritava, eu falava assim, escuta, alguém aqui tá gritando pra você gritar? Não. Desculpa, mamãe. Eu falava, então não grita, vamos conversar. E aí eu fui ensinando pra ele que nós tínhamos que conversar e não gritar. Pedir desculpas, porque a gente deve chegar no filho e mostrar que a gente errou. E que nós podemos sim errar, somos humanos. E aí, né, comecei a conversar, dialogar. Hoje não existe gritos dentro da minha casa. Claro que às vezes eu perco a paciência e eu grito. Quem de nós nunca, né, que atire a primeira pedra, somos humanos. Né? Mas enfim, eu tento manter sempre um diálogo com ele. E um belo dia ele chegou em casa e falou assim pra mim, mamãe, eu coloquei o meu amiguinho da escola de castigo. Eu falei, como assim? Eu não estou conversando com ele. Ele não vai mais jogar. Porque ele não ouve o que a gente fala. Então a gente não vai mais conversar com ele até ele aprender a parar de gritar e conversar. E ele não vai mais jogar com a gente. Aí passou uns 2 dias, ele chegou em casa e falou assim, mamãe, ele saiu do castigo porque ele aprendeu a conversar. Ele não tá gritando E aí eu mais. falei pra ele, conversar, a comunicação é que é importante. Nós devemos conversar com as pessoas, que é conversando que a gente se entende. Eu quebrei um padrão na minha família, né? De gritar não adianta nada. Vamos conversar, vamos dialogar. Mas eu tava aqui, enquanto você falava, pensando o seguinte, meu Deus, quanto padrão que a gente estabelece, que a gente cria,
que a gente carrega uma vida inteira e não se dá conta. Não percebe. A inteligência emocional vem nesse aspecto, de olhar pra mim. Né? O que é a inteligência emocional? Nada mais é que o autoconhecimento. Exato. É você olhar pra você, perceber aquilo que está errado e mudar isso. Né? É fácil? Não. Mas também não é impossível. Ô Dani, e aí aproveitando aqui, qual que é a diferença da identidade real, então, dessa herança? Como que eu posso diferenciar a identidade real dessa herança emocional que eu tô carregando? Então, vem através do autoconhecimento. Quem eu sou? A gente tem que entender que quando a gente segue, né, um padrão de comportamento, quando a gente segue uma herança emocional, nós nos reduzimos para caber num lugar. Então, os nossos desejos, as nossas vontades e aquilo que eu realmente quero, ele é diminuído ou extinguido completamente para que eu caiba naquela relação, para que eu caiba naquele sistema. E aí é onde vai gerar os conflitos. Porque eu quero muito fazer uma coisa, mas eu não posso fazer porque eu tenho a lealdade invisível, né? Eu tenho a lealdade à minha família. Meu Deus, se eu fizer tal coisa, minha família me mata. Se eu fizer tal coisa, meu pai vai ficar muito decepcionado. Eu não posso. E aí é onde começam os conflitos. E é onde as pessoas normalmente vão para terapia. E é nesse momento que a pessoa vai olhar para ela e tá, mas e quem é você então? Eu sempre uso muito essa frase no meu consultório. Esquece todo mundo. Esquece sua família, esquece sua esposa, esquece seus pais, esquece seus amigos. Quem é você? O que você quer? Se você hoje viver sozinho no mundo e pudesse fazer o que você quisesse, o que você faria? Esse é você. É aquele que não tem que ficar dando justificativa. É aquele que não tem que ficar dando... Mas essa não é uma resposta fácil. Não. É uma resposta extremamente difícil, porque você não tem referência. Difícil porque não tem referência. Difícil porque você quebra a lealdade com seu sistema família. Difícil porque quando você começa a mudar, o seu sistema família começa a não te aceitar. Difícil porque dói. Né? Porque aí você tem que tirar o que a gente chama de carapaças, né? Que é tudo aquilo que você foi colocando em você para ser aceito na sociedade, para ser aceito na sua família, para ser aceito pelo seu parceiro, pela sua parceira, né? E aí você tem que retirar tudo isso e ser você mesmo. Só que muitas vezes você vem moldado por essa questão de herança emocional por vergonha, por medo, né? Por preconceitos que você tem, né? Tanto com relação a você quanto com relação ao outro também. E aí, como é que eu vou mostrar quem sou eu, né? Nu e cru, numa sociedade que o tempo todo tá apontando o dedo, que o tempo todo tá, né? Está de alguma forma te caluniando, te difamando, né? Te julgando, te criticando. É difícil ser a gente mesmo numa sociedade dessas. É aí que entra, né, o autoconhecimento e duas coisas muito importantes, que é a autoconfiança e o amor próprio. Perfeito. Porque quando eu me amo de verdade, quando eu sei quem eu sou, eu não aceito menos do que eu mereço e eu não aceito qualquer coisa. E eu não deixo que os outros falem, né? Me moldem. Ou os outros falam alguma coisa e eu fico mal com aquilo. Não fico. Eu tive que aprender isso. Né? Eu cresci querendo ser a menininha, né? A princesinha da mamãe e do papai. Querendo que eles sempre tivessem orgulho de mim, querendo sempre... E eu tive um sofrimento emocional muito grande com isso. Né? Eu com o tempo, com meus 15 anos, eu tive uma crise muito forte de emetofobia. Não sei se você conhece. Emetofobia. É o Nunca pânico ouvi do falar. vômito. Ah, é? Então, emetofobia. Até hoje eu tenho. Significa o quê? Quando eu vou vomitar, eu desmaio. Eu desligo, como diz o meu médico, meu gastro. Eu desligo, porque eu tenho muito pânico do vômito. Só que hoje eu tenho esse pânico, esse medo, quando eu realmente estou doente. Antes eu tinha sempre. Sempre que eu ficava ansiosa com alguma coisa, eu me sentia enjoada. E aí, com o enjoo, vinha o medo muito forte. E de tanto fazer terapia, né? Porque a gente que é psicólogo também precisa de terapia, claro, né? Todos nós precisamos ter esse autoconhecimento, que não vem sozinho, tem que sempre ter uma ajuda. Eu entendi que o meu medo grande de vomitar era o medo de pôr a Dani ruim pra fora. A Dani que poderia não ser aceita pelas pessoas, principalmente pelos meus pais. Mas uma Dani criada por você, uma Dani na sua criada cabeça. Por mim. Que eu queria ser, quem eu queria ser. E aí eu precisei de um tratamento, né, extenso, psicológico ali, pra me livrar desse medo e pra ser quem eu era. E eu me lembro de uma frase que a minha psicóloga disse, que a minha mãe até hoje ri e fala assim, nossa, né, eu não devia ter te levado naquela psicóloga. Que foi assim, ou você fala o que você pensa, ou você age como você quer, ou você sempre vai ter esse medo.
Você nunca vai ser normal. Você sempre vai ter esse medo. Se liberte. E eu me libertei. Então, hoje eu falo tudo o que eu penso. Eu falo... né, quando algo me desagrada, eu sou bem enfática naquilo. Eu não ligo pro que as pessoas falam ou pensam de mim. Né, por exemplo, agora, né, eu tava brincando no início que eu cortei o cabelo, me achei linda, tudo. E aí, né, o meu marido, quando eu cortei o cabelo, ele olhou pra mim e falou assim, nossa, cortou demais. Eu falei, não corta o seu. Porque esse é meu. Né? Resolveu. Pronto. Ponto final. Outra coisa. Mas você vai cortar o cabelo agora? Eu falei assim, mas eu gosto dele comprido, tá? Quando eu gostar dele comprido, os dois vão ficar felizes então. Por enquanto, só eu vou ficar feliz com ele curtinho. E ponto. Como você nomearia isso? Autoconfiança. Amor próprio. Eu não me diminuo pra caber na vida de ninguém. Se eu perceber que eu não caibo na vida de alguém, eu vou embora. Eu não vou me diminuir. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Só que pra isso eu tive um longo caminho. Né? Eu precisei me conhecer, eu precisei olhar pra mim, eu precisei romper padrões familiares bem enraizados e muito estabelecidos. E luto com eles até hoje, tá? Porque quando a gente fala de herança emocional, a gente fala muito de comportamento automático. Então eu faço sem perceber. O automático, o normal pra mim é agir de determinada forma. Pra eu fazer diferente, eu preciso parar, respirar e falar, não, peraí, esse comportamento tá errado. E tem outro lado, né? A gente também, pelo que eu estava aqui te ouvindo e reparando e fazendo as conexões, as heranças emocionais não são só negativas. Não. Existe a herança, o cara é trabalhador, ele é presente, tem bom caráter. Exatamente. Não, roubar não. Não, pegar o que é do outro, não. Tem o lado negativo e o lado positivo, né? Então você tem que aprender a separar. O que é bom, eu retenho e passo para meus sistemas futuros. Por exemplo, né? Tudo aquilo que eu aprendi de bom com meu pai e com a minha mãe, eu vou repassar dentro da família que eu vou construir. Né? O não roubar, o falar a verdade, né? Por exemplo, o meu filho, quando ele formar a família dele, ele vai ensinar para os filhos dele que a comunicação é importante. Que se comunicar é importante. Que é comunicando que a gente se entende. E não com gritos, com bater. Né? A gente apanhava muito em casa também. E eu eu raramente bato no Estevão. O Estevão é meu filho. Sim. Eu bato muito pouco nele. Porque não é isso que eu quero, né? Eu quero conversar, quero entender por que aconteceu. Caso eu perceba, eu coloco de castigo. Mas bater, não. Então, ele vai ser um pai que ele não vai precisar bater nos filhos dele. Ele vai entender que a comunicação é importante e qualquer coisa eu coloco de castigo. Tá, mas então vamos pensar nas pessoas, porque sabemos, estatisticamente falando, que apesar do autoconhecimento ser emergencial, ser extremamente necessário e, né, estar se falando bastante sobre isso, tem muitas pessoas que não têm acesso, ou que não têm a paciência, ou que não têm o tempo, ou que não conseguiu entender a importância do autoconhecimento. Como que eu posso fazer isso de uma maneira autônoma? Ou seja, eu estou olhando o comportamento do meu pai, da minha mãe, ou de alguém que está aqui no meu entorno, e eu acho que isso não é legal, isso é tóxico, isso é ruim. Como que eu posso ter estrutura ou musculatura para mudar isso? Por mim. Primeiro, porque aquilo me fere. Dói. Então não tá legal. Tá errado. Segundo, que quando eu faço isso, porque eu acabo repetindo sem querer, eu tô ferindo outras pessoas também. Esse é o primeiro passo, é reconhecer. Quando eu reconheço, quando eu olho pra mim, olho pros outros e percebo que existem padrões de comportamentos, que existem situações em que eu estou sendo ferido, estou ferindo outros, eu começo, assim, esse processo de autoconhecimento, olhando pra mim. Como que eu vou mudar isso? Tentando me policiar, né? Olha, meu pai, um exemplo, né, que a gente tava falando sobre finanças. Meu pai nunca fez nada, meu pai nunca comprou uma casa, meu pai nunca teve... Pera lá, então eu vou me dedicar aos estudos. Eu vou estudar. Por mais difícil que isso seja pra mim, né? Eu vou me policiar para ser um bom aluno, para fazer uma faculdade, para entrar num bom trabalho, num concurso público, e a primeira coisa que eu vou fazer quando eu tiver um salário legal, eu vou comprar uma casa. Eu vou fazer diferente. Eu vou lutar para ser diferente. Não é fácil, mas também não é impossível. Eu vou conseguir. Eu só preciso ter primeiro esse olhar para mim de que eu preciso mudar e o que é que eu preciso mudar. Senão daí também não vou conseguir fazer nada. Eu vou continuar na esfera da prosperidade. Você usou o exemplo de comprar uma casa, seja comprar um carro, ou seja se dar muito bem numa profissão, ou não ser, não continuar com a mesma profissão do seu pai. Lá na frente você ser uma pessoa de sucesso. A gente ouve muitas
teorias de que muitas dessas pessoas também sofrem de um outro sentimento, que é a culpa. Porque daí olha para o pai, a mãe, a família, a base, não teve nada disso. Puxa vida, eu tenho isso. E é como se você não conseguisse acolher e nem pertencer àquela nova realidade. A culpa também vem da herança. Vem exatamente porque, né, pela aquela situação que a gente falou lá no início. Quando eu rompo o padrão, eu sou rechaçado pelo meu sistema. E isso gera uma culpa. Mas mesmo quando isso é extremamente positivo? Exatamente. Mesmo porque não é o normal daquela família, não é o normal daquele sistema. A pessoa rompeu com aquilo. E aí vem a culpa no sentido, por exemplo, de finanças, né? No sentido de, poxa, eu ganho bem, os meus irmãos não. Então, de certa forma, eu preciso compensá-los por isso. Então, eu começo, né, a dar dinheiro para eles, a comprar coisas para eles, e eles se tornam extremamente dependentes de mim. Porque eu estou culpado, eu sinto uma culpa. Eu casei bem e meus irmãos não. Porque eu rompi um padrão também, né? Quando eu falo em casamento, eu falo de um padrão em que, como eu estou olhando para o meu pai como mulher e o homem está olhando para a mãe como esposa, eu acabo repetindo e casando com alguém muito parecido. E aí, se eu rompo com isso, eu pego, né, aquelas partes tóxicas, as partes ruins do meu pai e falo, não, isso aqui eu não quero pra mim. E eu procuro um marido diferente, mas as minhas irmãs não, elas vão procurar maridos iguais. E aí os casamentos delas não são bons e o meu eu me sinto culpada, porque eu rompi um padrão, eu sou feliz e minhas irmãs não. Né? Um exemplo, elas apanham, eu não apanho. Elas sofrem dificuldade financeira, eu tenho tudo. Eu rompi com um padrão e eu sinto culpa. Por quê? Porque eu fiz umas escolhas diferentes, então eu fui por um caminho diferente. E agora eu não consigo lidar com o fato de que é o que você falou. Eu saí daquele sistema. Eu criei um novo sistema. E aí eu me sinto deslocado. Porque eu não faço mais parte daquilo. Por exemplo, eu vou numa reunião de família, todo mundo vai comentar de um assunto que não é real pra mim. Eu não tô passando por aquilo. E aí? Cadê a parte, né, que me une com aquela família, com aquele sistema? Que tá todo mundo reclamando do marido, mas eu não posso reclamar do meu. E como lidar com isso? Autoconfiança. Eu sempre falo, a autoconfiança ela é fundamental para tudo. Você tem que ser confiante, você tem que saber que você casou bem porque você lutou por aquilo. Você rompeu um padrão. E aí, em relação às suas irmãs, um exemplo, elas precisam romper o padrão delas. E se elas não conseguem, isso é um problema delas. Não é a gente que vai interferir. Você entende? É um processo individual. Eu não posso fazer isso pelos outros. É um processo que é meu. E cada um vai ter que procurar o seu processo. Não adianta ficar olhando para o outro, né? E invejando, ou com raiva, ou querendo fazer o outro se sentir culpado. E também não vale a pena eu me sentir culpada, porque eu quebrei um padrão. Porque só eu sei a dificuldade que foi para mim quebrar esse padrão. Só eu sei o quanto eu sofri para poder romper e poder ser eu mesma. Exato. Então eu não posso me sentir culpada por isso. Eu preciso me amar o suficiente para saber que, de certa forma, eu sou merecedora daquilo. Eu lutei por aquilo, não veio de bandeja. Tudo tem um preço, Tudo né? Tudo tem um preço. É. E às vezes as pessoas elas querem o produto, mas elas não querem o caminho, né? Elas não querem passar pelo processo que eu passei para chegar onde eu cheguei. Não querem pagar, querem não de querem graça. pagar, elas só querem o resultado final. Exato. Viu? Eu acho que o teu cappuccino esfriou. Esfriou, mas eu tô aqui na aguinha. Vamos de água. Eu vou fazer uma pausa bem rapidinho aqui, só para pedir a interação dos nossos amigos e amigas acompanhando o nosso Lapida Pod. Você que está aí de olho aqui na nossa conversa, herança emocional, identificou algum padrão que você está repetindo e até então você não tinha se ligado, que estava no repeteco? Comenta, aproveita. Vamos nos unir nessa comunidade, fortalecer aqui o nosso canal, fortalecer o trabalho que está sendo realizado pelo Lapida Pod, que tem um único objetivo, levar esse tipo de informação para você, para que você tenha starts aí, né? Insights e mude a sua maneira de pensar, se for o caso, mude o seu comportamento e a gente vai criando essa onda positiva de autoconhecimento. Nunca se falou tanto sobre esse tema e ele realmente é urgente, nós precisamos todos os dias e sempre que for possível a gente bater nessa tecla aqui de autoconhecimento. Nós fazemos isso a partir do nosso trabalho e aí eu conto com você para apoiar esse canal, apoiar esse programa e esse trabalho. Então, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal para aumentarmos aí a nossa comunidade. Combinado? Eu fico muito feliz que você esteja apoiando aqui o que nós estamos fazendo. Obrigado mesmo. Dani, voltando a falar sobre as heranças emocionais, a gente vive
num momento de revolução, né? Revolução tecnológica, revolução das inteligências. Então hoje tudo está ao nosso alcance. Hoje tudo está muito ágil e urgente também. Você posta uma foto que você achou bacana, logo lá vem curtidas ou não vem curtidas. Nós também podemos perceber esse comportamento nosso nessa vida virtual, além do dia a dia, além do trabalho lá com a equipe, além da tua família, dos teus amigos, dos teus vizinhos. No virtual a gente também percebe e em que nível há uma gravidade de levarmos essa herança emocional para as plataformas, para as redes. Então, ali a gente vê, né, nas redes sociais, hoje em dia existe muito vício em telas, né? A maioria das pessoas hoje estão viciadas em telas. Por quê? Porque quando eu abro o Instagram, quando eu abro o Facebook, quando eu abro um TikTok, né? A própria ali, plataforma, ela começa a me enviar aquilo que eu pesquiso, aquilo que eu busco. O famoso algoritmo. O famoso algoritmo, né? Isso. Esqueci por causa da perimenopausa. Algoritmo, né? Obrigado, algoritmo. Então, assim, tem esse algoritmo. E ele vai me lançando coisas que eu gosto. E isso libera muita dopamina. Dopamina, né? É a fonte do meu cérebro. O meu cérebro funciona através, né? Desse hormônio do prazer, que é a dopamina. Então, por que eu vicio muito em telas? Por conta disso. Eu fico viciado, porque no momento que eu abro é muita coisa que eu gosto, vai liberando dopamina, o meu cérebro funciona num sistema de recompensa, que é através da dopamina, e aí eu fico viciado nisso. Como que eu posso levar as heranças emocionais para dentro disso? Com aquele sentimento de validação. Como você disse, eu posto uma foto e fico esperando quantas curtidas eu tive. Eu corto o cabelo, né? Como eu disse que eu cortei meu cabelo, e aí eu posto a foto e fico esperando que todo mundo fale que eu tô linda. Mas por que eu preciso me validar com a opinião do outro? Por que eu não posso simplesmente olhar no espelho e falar, nossa, tô linda, ponto. Postei uma foto, se curtiu, curtiu, se não curtiu, não curtiu. Ué, mas eu continuo me achando linda. É aí que vem também essa herança emocional. Essa sensação de validação, né? Pessoas que crescem em famílias que precisam ser validadas o tempo todo. O pai que fica felizão demais lá quando o filho torce pro mesmo time dele. Exatamente. A mãe que fica contente quando a filha aprende a fazer um bolo. Ou quando a filha diz que não vai casar, porque a mãe não gosta de... Né? A mãe casou, acha que não é legal o casamento, e ela fica incutindo esse pensamento na filha. Não case, tenha sua vida, seja independente, não faça como eu. É outro tipo de herança emocional. Rompa. Mas por que eu tenho que romper com isso sendo solteira? Eu não posso romper com isso casando direito? Sendo feliz, né? Tudo bem se eu quiser ser solteira, mas aí eu tenho que querer. Não é algo que a minha mãe me ensinou. Sim. Né? Então tem muito essa questão de validação. Eu quero ser validada. E isso repercute muito na internet. São aquelas pessoas que postam coisas e ficam esperando quantas curtidas vão ter, quantos comentários vão ter, se isso vai ser repostado ou não. Né? E a pessoa sofre com isso. Ou o contrário também, talvez da pessoa ter dificuldade de receber aquele elogio. Sim, muito, exatamente. Aquela aprovação. Eu tinha isso, sabia? É? Eu tinha isso. A minha mãe, com muito medo que eu fosse muito arrogante, muito prepotente, ela dizia sempre pra mim assim, mas você não é tão bonita quanto você pensa. Mas você não é tão inteligente quanto você acha. Mas você não é tão capaz quanto você imagina. E eu fui crescendo com essa situação. Então, assim, há pouco tempo, de verdade, há alguns anos, só uns 4, 5 anos pra cá, eu aprendi a lidar com validações, com elogios. Eu ficava extremamente constrangida quando alguém me elogiava. Porque me dava a sensação que eu não merecia. Eu tive uma depressão pós-parto muito forte quando eu tive meu filho, porque eu achava que eu não merecia ser mãe. Era uma felicidade muito grande pra mim. E eu tinha medo de perdê-lo a qualquer momento. Porque eu não merecia. No momento que eu entendi que eu lutei por esse filho, que não foi fácil, eu demorei quase 3 anos para engravidar, né? Como eu disse, quando a gente chegou e a gente se cumprimentou, né? Eu trabalhei durante anos lá em Curitiba como psicóloga, nos mudamos para Cascavel por causa do trabalho do meu marido. E aí eu decidi abrir mão da minha vida profissional por 7 anos para cuidar dele. Então, como eu não merecia ser mãe dessa criança? Se eu fiz tudo por ele. E quais são, no caso você disse que não merecia e que poderia perder ele a qualquer momento, quais são os pensamentos que passam então
num momento como esse, diante de uma... O que eu pensava? Eu pensava assim, Deus piscou, meu filho nasceu e Deus vai se dar conta a qualquer momento que eu não mereço ele, vai me tirar ele. Ou seja, isso não me pertence. Isso não me pertence, não é meu. E logo vai sair daqui. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu casei. Uhum. Que eu ia perder o meu marido por um acidente ou alguma coisa, porque eu não merecia um marido tão bom. E aí eu tinha essa sensação, né? De que eu ia perder, E às vezes vem essa sensação, tá? Igual hoje, eu vim aqui no podcast, eu falei pro meu marido, falei assim, nossa, sabe aquela sensação de impostor? Eu falei pra ele, eu tô com essa sensação de que, será que eu sou realmente suficiente pra ir lá falar sobre sistêmica familiar, sobre heranças emocionais? Meu marido falou assim, claro que você é. E aí logo eu parei, refleti e falei, não, eu sou. Então, aí você combateu de alguma maneira. Combate. Mas você precisou de um terceiro pra te fazer... Não, muitas vezes você precisa de alguém e muitas vezes não. Muitas vezes você mesmo para, quando depois você que você tem sabe... um autoconhecimento e fala assim, não, por que eu tô com esse pensamento? Não, esse pensamento tá errado. Não é assim. Porque daí volta de novo lá, né? O que eu escutava quando eu era pequeno. Você não é tão merecedora, você não é tão inteligente, você não é tão... Então, será que eu sou capaz de ir no podcast conversar com o Valdinei? E essas crenças são parecidas entre homem e mulher, gênero? São sim, porque são crenças que vão... Assim, claro, tem a parte de gênero ali de que homem não lava louça, mulher tem que fazer bolo, em algumas famílias, né? Tem muito essa questão enraizada machista. Mas quando a gente tem uma família que não o machismo em si é uma herança. É uma herança. É uma herança. O machismo em si é uma herança. Ampla. O homem não faz isso, o homem não faz aquilo, o homem não chora, né? Homem tem que dar conta da casa sozinho, financeiramente falando. Homem tem que ter amantes, porque o homem, né, que é só de uma mulher, não é um homem de verdade. Também entra aí a questão da validação, né? Para eu ser um homem de verdade, eu preciso ser validado pelos outros homens. O que os outros homens dizem? Né? Que o homem trai, que o homem bebe, que o homem não faz serviço de casa, que o homem... né? E não é verdade. Né? Aquele lá é fodão porque faz isso. Exatamente. A questão de ser homem eu sou homem e ponto. Quem te fez homem? Eu. Acabou. Quem te fez mulher? Eu. Aí vem o autoconhecimento, né? De quem eu sou. Quem eu realmente sou. Isso entra também em questão de transgênero, por exemplo, né? Eu nasci num corpo de homem, mas eu me sinto uma mulher. Quem falou pra você que você é uma mulher? Eu falei. Porque eu não me sinto um homem. Então não interessa se os outros estão dizendo que eu não sou uma mulher, porque eu me sinto mulher, então eu sou. Acabou. Eu não preciso da validação de ninguém para ser quem eu sou. Eu preciso da minha validação. Se eu sei que eu sou, acabou. Aí entra a autoconfiança. Aí entra o amor próprio, que é lapidado com o tempo, né? Dentro desse autoconhecimento, dessa inteligência emocional que eu vou adquirindo ao olhar para mim e entender quem eu sou. Eu não sou o que a sociedade diz que sou. Eu sou quem eu digo que eu sou. É difícil? Demora. É difícil, porque você precisa mas de referências. Precisa de referências, mas é totalmente E necessário. onde buscamos isso? Na terapia. Na terapia, não tem outro processo. Sabe, assim, é muito bom fazer terapia, porque assim, qual que é o principal conceito da terapia? É se ouvir. Não é o terapeuta que vai te trazer, né, o que você tem ou não que fazer, até porque essa não é a nossa função dentro do consultório. Eu não estou no meu consultório para dizer aos meus pacientes o que fazer. Eu estou no meu consultório para ouvi-los, permitir que eles se ouçam e que eles entendam quem eles são e o que eles realmente querem. É verdade que a mágica da terapia, ela tá no se ouvir. O fato de eu estar aqui falando contigo, opa. Você não tá fazendo várias conexões enquanto a gente conversa? Claro. Você não tá pensando em várias coisas da sua vida? Claro. E da vida de pessoas que você conhece? Menina, essas heranças emocionais aí. Então Jéssica, Max, vocês que são novinhos, passaram agora dos 18, tem tempo, hein? Tem bastante... Tem bastante tempo para resolver o problema, o BO, Dani. E a gente que já passou dos 40, também, faz como? Oxe, hoje a gente vive bastante tempo. Nunca é tarde pra gente se conhecer, pra gente se amar, pra gente se respeitar, né? Uma outra coisa muito importante é que se eu não me amo, eu não posso cobrar amor de ninguém. Se eu não me respeito, eu não posso cobrar respeito de ninguém. Tudo começa por mim, entende? Alguém vai dizer que isso é egoísmo, mas a gente precisa ter um pouco de egoísmo para poder se amar, para poder se priorizar. Porque se a gente se permite, né, fazer tudo pelos outros, mas nada por mim, então, onde fica você nesse momento? Exato. Quando que você cuida de você? Quando você olha para você? Mas é que é uma linha muito difícil também, porque nem sempre a gente sabe qual é o nível de ego
validado, eu digo positivo, né? É aquele que não faz mal para os outros. Entende? É aquele que você não vai ferir, né? Nem fisicamente e nem emocionalmente o outro. Gostei dessa definição. A ponto de machucar. Um ego equilibrado é aquele ego que não fere ninguém, que não prejudica ninguém. Por exemplo, assim, mas alguém vai dizer assim, mas uma pessoa que, né, que se definiu como, vamos supor, homossexual nessa sociedade de hoje vai ferir algumas pessoas. Não vai ferir ninguém. Ela vai ferir as pessoas que têm conflitos com aquilo, por heranças emocionais. Mas aí essa pessoa tem que resolver isso com ela mesma. Eu não estou ferindo ninguém quando eu escolho ser alguém. Você entende? Eu não estou tirando nada de ninguém. Eu estou sendo eu mesma. O próprio preconceito, já que você tocou nesse assunto, nesse tema, o preconceito também é uma herança. É uma herança. E há muitas teorias que dizem o seguinte, ela serve como máscara. Sim, com certeza. Ela mascara tudo aquilo que eu tenho medo, que eu tenho receio. Né? Eu sempre falo, se você é um homem... A gente fala mais de homem por questão do machismo. Isso. Se você é um homem que tem um preconceito muito grande sobre o homossexualismo, será que você não tem dúvida de quem você realmente é? Por que isso te fere tanto? Por que o fato de um homem dizer que é homossexual fere você tanto? Tem alguma coisa errada? Você entende? É algo pessoal. Porque eu não tenho nenhum problema quando uma mulher chega pra mim e fala que é homossexual. Eu não tenho problema com isso. Nenhum. Eu sei que eu não sou. Ponto. Mas... quem quiser ser, que seja. As pessoas precisam aprender a serem quem elas são e serem felizes com isso. A gente tem que parar de buscar validação na outra pessoa. A gente tem que parar de ficar buscando, sabe, aplausos e buscando afirmações na sociedade ou em outras pessoas. Se cada um cuidasse da sua vida, todo mundo seria feliz. E dá muito trabalho cuidar da própria vida, né? Você cuidar do seu trabalho, da sua família, de você mesmo, né? Hoje em dia também se fala muito de autos cuidados, né? Porque você tem que, né, a gente que é mulher, né? A gente tem uma jornada quíntupla. A gente trabalha fora, a gente cuida da casa, a gente cuida do marido, a gente cuida dos filhos, ainda tem que cuidar da gente. Tem que fazer skincare, tem que fazer skincare, tem que fazer... Você fala, gente, 24 horas é pouco pra mim, né? E aí tá uma outra coisa que a gente tem que aprender a fazer. É negligenciar coisas conscientemente. Eu sempre falo isso no consultório. Eu negligencio coisas conscientemente. Eu sou neuropsicóloga também. Então eu faço muitas avaliações neuropsicológicas. E eu negligencio no sentido de... A semana que eu vou fazer avaliações... que eu vou corrigir as minhas avaliações e eu vou fazer laudos... É uma semana que eu falo pro meu filho e pro meu marido. Essa semana vocês me esqueçam. Eu estou negligenciando eles conscientemente. Porque eu estou fazendo laudos. Né? Eu tenho 3, 4, 5 laudos para entregar. É complicado. Né? Eu fico ansiosa também, porque quando você faz laudo, você vai estar dando um diagnóstico para alguém. Sim, a responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Muito detalhe. Sim. Mas só que a próxima semana eu não vou entregar laudo. E aí, às vezes, tem um paciente que fala assim, olha, eu consegui uma consulta, eu falo, desculpa, essa semana é do meu filho e do meu marido, não vou fazer laudo. E qual é o diferencial? É a consciência? É a consciência. Sou eu saber que eu estou fazendo isso conscientemente. E informar. E aí eu não tenho culpa. E informar. Né? Os meus pacientes sabem. Uma semana eu entrego laudo, na semana seguinte não. Na outra eu entrego, na semana seguinte não. Então, às vezes, eles mandam mensagem pra mim. A próxima semana é de laudo? Eu falo, não. Aí eles dão risada e falam assim, tá, então quando for, você me coloca? Eu falo, tá. Falo, o seu é o próximo. Isso me deu gancho para perguntar também sobre, por exemplo, a gente falou mais cedo da culpa. Tem pessoas que não conseguem se desligar. Não conseguem ficar ociosas. Vou ficar deitado no sofá sem fazer nada. Ou não vou a determinado compromisso, ou não vou dizer um não. Tem uma dificuldade danada de falar um não. O camarada convidou para isso, para aquilo, não sei o quê. Não. Por que é tão difícil? Isso também vem daí? A raiz está nisso? O medo de não agradar. O medo de ser deixado de lado. O medo de frustrar ou machucar alguém. Né? Se eu sou eu acabo machucando pessoas pelo caminho. As pessoas não ficam felizes quando eu falo não. Ainda mais se eu sempre falei sim. Né? As pessoas não ficam felizes. É uma coisa que eu sempre falo. As pessoas falam muito sobre serem verdadeiras. Mas quando você é verdadeiro com ela, aí você é mal educado, você é grosso, você é um monte de coisa, menos verdadeiro. E as pessoas têm medo disso. Vem da validação também, de querer ser validado. Né? De querer ser... Quando eu me mudei para Cascavel, eu fiz amizade com algumas mulheres daqui. E uma em particular ia muito na minha casa. E eu sempre tive uma TPM muito forte. E teve um dia que ela ligou para mim e falou assim, você tá em casa? Eu falei, sim. Eu vou aí. Eu falei, não. Ela falou, como assim? Eu falei, não. Eu não quero você aqui hoje. Eu falei, eu tô com TPM, eu tô inchada, eu tô estressada, não quero ver gente.
Não, mas eu vou ir rapidinho. Eu falei, não, mas nem rapidinho. Eu não quero receber ninguém. Eu não vou fazer café, não vou te servir bolinho, não vou fazer nada. Eu faço. Falei, não, mas eu não quero ninguém dentro da minha casa. Você não entendeu que eu quero ficar sozinha? Como a gente tem dificuldade, de um lado, entender essa postura e do outro... E ela, assim, eu senti que ela ficou chateada. Mas eu falei, não, eu não quero receber ninguém, eu não vou fazer isso comigo. Eu me amo o suficiente pra não passar por cima de mim nesse dia, nesse momento. Eu não estou bem. E aí eu lembro que ela ficou um pouco afastada de mim um tempo, depois ela, né, acho que ela entendeu como eu era, e aí ela voltou. Né? Então, assim, eu sempre falo, as minhas amigas, elas têm que entender quem eu sou, e eu vou dizer não, sim. Eu tive que aprender isso, né? Era isso ou morrer com a emetofobia. Quando eu falo, sabe, Valdinei, que eu tive emetofobia, aos 15 anos de idade, eu pesei 39 quilos, eu parei de comer. Eu quase morri. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,72. Nossa. Hoje eu tenho 66 quilos. Sim, mas eu pesei 39. Eu estava morrendo. Então, quando eu fui pra terapia, era uma questão de vida ou morte mesmo. Eu tive que aprender a ser eu mesma na marra. Era isso ou morrer. Porque quando eu tinha as crises fortes de emetofobia, eu parava de comer instantaneamente. Eu ficava sem comer por dias. Na época eu tinha aparelho, e aí o meu ortodentista, ele falava assim pra mim, como é que foi esse mês pra você? Eu falava, foi difícil. Ele falava, você tá em crise? Eu falava, sim. Ele falava, então nós não vamos apertar seu aparelho, porque você já não come. Se eu apertar seu aparelho, você não come mesmo. Eu levei quase 5 anos pra tirar o aparelho. Porque eu fui ajustando ele aos pouquinhos. E foi quanto tempo vivendo esse drama? Ai, foi dos meus 15 aos meus 20, 21 anos. Foi bastante tempo. Eu achava, né, que... E qual era o gatilho? Qualquer tipo de ansiedade. Qualquer tipo, assim, medo de ser rejeitada, medo de nunca poder casar, de nenhum homem me entender. Porque, né, quando eu conheci o meu marido, ele nunca tinha ouvido falar nisso. A primeira crise de pânico que eu tive, que ele me levou pro hospital quase desmaiada... Nossa, ele ficou chocado, né? E ali eu pensei, falei, nossa, perdi mais um namorado, né? Mas não, ele era louco o suficiente pra encarar e falar, não, vou casar com essa mulher, né? Sofrerei junto com ela, vamos lá, né? E ele foi um outro ponto da minha vida que me ajudou muito, né? A me entender, sempre foi muito compreensivo, Deus sabe, sempre conversou muito comigo. Pois é, e como levar isso para as relações? Aí a gente já tá na reta final do nosso programa, mas como levar isso para as relações interpessoais, seja com a vizinha, seja com o esposo, a esposa, enfim, as pessoas às quais você convive diariamente? Você fala de qual situação? Da situação de ser verdadeira? Dessa herança mesmo, dos reflexos da herança. Então, é aquilo que a gente falou já, o autoconhecimento, a autoconfiança, saber quem você é e saber que as pessoas que ficarem na sua vida, elas vão ficar por quem você é, não pelo que você representa. É que a gente sabe que há tanta dependência dentro das relações. Tem muita dependência, tem, demais. E é isso que acaba com o emocional das pessoas hoje, né? Essa dependência, eu tava... Essa semana conversando com uma amiga e com a mãe dela, e assim a gente começou a rir, porque a gente estava falando sobre isso, né? Sobre essa dependência emocional do outro. O quanto eu preciso do outro na minha vida. E aí a minha amiga falou assim, mas você não, né? Porque se tiver que escolher entre você e o seu marido, eu falei, sou eu me amo mais, eu vou me escolher primeiro. Ele, tchau. Aí elas começaram a rir. Muitos podem confundir isso com narcisismo. Mas o narcisismo, ele entra como uma falta de empatia, tá? Eu não consigo me colocar no lugar do outro. Eu preciso da validação do outro. Então, eu preciso que o outro me valide. Eu preciso que o outro, né, me ache bonita, que o outro goste de mim. Isso é diferente da autoconfiança. Isso é diferente de você olhar pra você e saber o que você merece e o que você não merece. E saber o lugar que é seu e o lugar que não é seu. Porque a gente não vai pertencer a todos os lugares. Se eu tiver que me diminuir, se eu tiver que deixar de ser eu mesma pra pertencer a um lugar, então eu não pertenço a ele. Você entende? Entendo. Se eu tiver que escolher entre mim e o outro, então tá errado. Isso não é uma relação saudável. Eu não preciso escolher entre quem eu sou e a outra pessoa. Eu tenho que ser eu. E se a outra pessoa me amar, ela vai ficar comigo. Me amando, me respeitando, me valorizando por quem eu sou. As pessoas se assustam? Comigo? Sim. Quando tem esse choque de realidade? Sim, se assustam. Eu falo muito isso em terapia, elas ficam me olhando assim. que mundo eu vivo? Sim. Nossa, eu quero ter metade disso que você tem. Eu falo, gente, eu construí isso em terapia, não foi fácil não. Né? Eu também tinha medo de perder as pessoas. Porque você tem essa comunicação colérica, você é ágil, uma boa articulação. E aí, às vezes, eu gosto muito quando eu vejo evolução no consultório, quando as minhas pacientes, principalmente as mulheres, elas voltam e falam assim, aí... Eles falaram assim pra mim e eu pensei assim, o que a Dani faria nesse momento?
Peguei e respondi assim, pá! E aí todo mundo ficou olhando pra mim assim. Eu falei, Dani respondia assim, olha só como tá todo mundo me olhando com uma cara. Eu falo, meu Deus, que lindo você é. Isso é uma herança emocional. É uma herança emocional. Positiva. Eu falei, nossa, como você evoluiu. Olha, fulano não falaria assim no passado. Não falaria. E não me senti culpada. Eu falei, olha que maravilha. E me senti bem. E passei a ser respeitada depois disso. Né? No meu trabalho, na minha família, no meu casamento. Então a gente precisa, né, dessa autoconfiança, desse amor próprio. É fundamental. Porque, assim, as relações hoje, elas são construídas nessa tentativa desesperada de ser validado, né? De ser amado, de ser aceito. Mas, se eu precisar me diminuir para isso, então, que tipo de amor é esse que o outro tem para me dar? Que ele só vai me amar se eu for de determinada forma. Né? Que ele só vai me aceitar se eu parar de fazer isso ou aquilo. Né? Quando ele me conheceu, eu já era daquela forma. E não foi o que atraiu ele em mim? Então, por que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar quando eu percebo que eu estou errado, que eu não estou bem. Porque eu tenho conflitos internos com aquilo. Mas não porque o outro veio e falou, você tem que mudar isso. Aí eu tenho que parar pra pensar. Tá, mas isso faz de mim alguém que eu gosto ou não? Não, isso me faz mal, então eu vou mudar. Não, mas eu gosto de ser assim. Então eu vou ficar assim. Porque eu gosto de ser assim. E Jung diria também que nesse rolê todo surgem as máscaras, né? As máscaras, claro. As personas. Eu preciso das personas, das máscaras para lidar com a sociedade. Por quê? Porque a sociedade não vai me aceitar como eu sou. Né? Eu, particularmente, tenho pouquíssimas amigas. Não sou de ter muita gente ao meu redor. Porque eu sou muito sincera. Eu falo muito o que eu penso, o que eu sinto. Então é muito difícil para as pessoas conviverem com isso. Né? E assim, eu raramente luto a briga dos outros. Eu luto as minhas próprias brigas, as minhas próprias, né, dificuldades. Eu não fico entrando em guerras que não são minhas. Eu luto as minhas guerras. Eu escolho bem as minhas guerras para lutar. Eu não luto por qualquer coisa. Tem que ser importante para mim. Né? Que nem às vezes vem, o que a gente tem que fazer isso? Não, a gente não. Se isso tá ruim para você, é com você. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? Isso para mim não tá ruim. Dani, pra gente finalizar aqui, qual é o primeiro sinal? Ou como eu posso perceber que eu tô deixando essa mochila cheia lá para trás? Que eu tô melhorando? Que eu tô melhorando, tirando esse peso da minha mochila de herança emocional. Sim, quando eu tô esvaziando essa mochila, né? E enchendo ela com coisas, né, agradáveis. É quando eu tô bem, quando eu estou feliz. Quando eu começo a resolver os meus conflitos internos. Que são aqueles conflitos que só eu sei que eu carrego. Quando eu estou começando, né, a viver uma vida nova, diferente. Eu estou me policiando em determinados atos, não estou repetindo aquilo que me machucava ou aquilo que me fazia, né, ficar revoltado às vezes comigo mesmo, né? Esse é o principal indício. E quebrar o padrão. E quebrar padrão. Para não passar para a próxima geração. Para não passar para a próxima geração, para você impedir que os seus filhos repitam esses padrões. Deveria ter um dicionário disso aí. Deveria. Você não acha? Com certeza. Olha, um dicionário. É verdade. Seria fundamental. Dicionário das heranças, né? os e-books. Né? Alguém me falou esses dias, faça e-books. Eu falei, nossa, tô pensando, acho que eu vou fazer uns e-books. Olha aí, ó. Bem interessante, sobre herança emocional, sobre padrão, né, de repetição de comportamentos femininos, principalmente. Né? Que, eu atendo muitas mulheres, né? Eu atendo homens também, mas atendo muitas mulheres. E eu vejo que essa herança emocional que elas carregam é muito pesada. Tem feito com que elas vivam, né? Repitam uma vida de infelicidade, de tristeza, de angústia, que não precisaria se elas conseguissem romper os padrões. E aí eu fico pensando nos homens. Porque o homem tem dificuldade de falar dessas coisas. E aí, como que lida com isso, Eu também Dani? tenho bastante paciente homem, tá? Eles vão, a princípio, bastante, assim, fechados. Mas como eu tenho esse jeito mais, né, divertida, de brincar e tudo, eu vou contando coisas mais pessoais. Eles vão ficando cada vez mais à vontade. É complicado mesmo, mas é profundamente necessário. Né? Porque a gente fala muito de mulher hoje. Mas o homem também enfrenta uma barra muito grande. Ser homem não é fácil. Se você for olhar para os números, a gente tem números de homens perdendo não, né? Escolhendo deixar de viver, mas astronomicamente diferente das mulheres. Das mulheres, sim. Porque tem-se essa impressão que o homem carrega muito tempo aquele peso todo, não consegue jogar para fora de alguma maneira, ou por falta de confiança, ou pela própria herança. E esses dias eu li um artigo científico muito interessante, que, assim, eu enviei esse artigo para um monte de paciente homem meu. Eu tenho vários pacientes homens e eu enviei para vários deles e falei, dá uma lida nesse artigo. Porque o artigo dizia assim, a ciência acaba de provar, né, que ficar calado,
que não dizer as coisas não significa que você é emocionalmente estável, ou que você tem inteligência emocional, ou que você é forte, ou que você é mais inteligente. Não é isso. Significa que você não tem coragem de falar aquilo que tá te machucando. E isso se reflete mais nos homens, porque as mulheres normalmente põem pra fora. Sim. Os homens não. Eles Mais guardam. facilidade. Eles se omitem. E depois, né, eles estão infelizes, eles estão tristes, eles estão angustiados e eles não sabem o que fazer com isso. E de alguma forma, eles contribuíram para que isso acontecesse. Né? Eu já atendi vários homens em casamentos onde a mulher mandava e eles ficaram quietos por anos. E aquilo foi gerando neles tanta revolta, tanta indignação e tanta dor que eles chegaram no momento de, do nada, vou me separar. Eu falava, calma, vamos conversar, respira, não é o momento certo. Vamos parar um pouquinho para pensar o quanto você contribuiu para isso também. A né? tua passividade, a sua passividade diante daquilo exatamente. Contribuiu. Porque o ser passivo é tão prejudicial quanto o ser explosivo, quanto o ser inflexível. A gente tem que aprender a ser flexível com equilíbrio, né? Envergar, mas não quebrar. Né? Quando que eu sou flexível com equilíbrio? Quando eu envergo, quando eu cedo, mas eu consigo voltar a ser quem eu sou sem perder, sem me desconectar de mim em nenhum momento. Eu ainda sou eu mesma, embora eu tenha sido flexível em algumas situações. Só que tem situações que eu vou ser inflexível. Por quê? Porque vai quebrar princípios, porque vai quebrar coisas que são importantes para mim. Perfeito. Então eu não mexo nisso. Perfeito. Se você encontrar o artigo, me manda o link. Eu mando sim. Eu vou deixar aqui ele está no meu Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mando, porque eu mandei para vários pacientes. É muito bom, é uma leitura incrível. Perfeito. Meus amigos, por favor, tá aqui embaixo então na descrição do vídeo, amigos e amigas. Por falar nisso, você atende presencial, online, tem rede social? Sim, tenho rede social no Instagram, é Daniele Marigo, com 2 L's e I no final. Eu atendo no Instituto Luas, presencial, e também atendo online. E faço também avaliações neuropsicológicas, atendo casais, eu sou também especialista em casal, sou especialista em ansiedade, vícios, né? Tanto com drogas quanto vícios em tela, que é um tipo de droga também hoje em dia. Com certeza. Né? Eu atendo crianças também. Na verdade, eu tenho várias especializações, então assim, bem abrangente. Eu fiquei muito feliz aqui com a tua presença, com o teu conhecimento, com a tua maneira de falar tudo isso, de pôr para fora tudo isso e fazer com que a nossa audiência aqui entenda também. Que bom, eu fico a gravidade, feliz. A importância e a libertação que o autoconhecimento traz, né, Dani? É fundamental. E eu me coloco à disposição, né, para quem quiser marcar uma sessão, quem quiser entrar em contato, né, para a gente poder trabalhar juntos nesse caminho que é longo, que é árduo, mas que é muito necessário. Vale muito a pena. Vale muito a Vamos pena. nos lapidar. Vamos sim. Obrigado. Obrigada a Valeu, você. Obrigadão. Muito obrigada pela oportunidade.